E tudo bem? Olá. Estou por aqui hoje porque essa semana agora, na terça-feira, a internet não ajudou e cheguei tarde de um compromisso que eu precisava realmente, né? E urgente, aquele compromisso, aquele negócio que aparece de uma hora, que é aquele dia imprevisível, eu tive que ir. Aí não consegui fazer a live também. Olá, boa noite. Paula, bem-vinda. Vamos esperar, aguardar um minutinho para o pessoal chegar. Vamos lá. Mandar aviões. Vamos estudar. Hoje é o capítulo 33 do livro Mereço Ser Feliz. Estamos na reta final, tá? E o livro tem, acho que 35 a 34, um capítulo. Eu vou até confirmar aqui. Então, vamos lá. Vamos terminar de mandar os aviões que pudesse, né, comparecer. Se não, vai ficar gravado, aí você assiste depois. Vamos lá. Centro Espírita Casa do Cinza, né? Apareceu. Oi. Já foi. Bom, gente, vamos iniciar com a prece. Eu acho que tá tendo live de Aloysio. Acho que não vou conseguir. Não vai ter muita gente aqui na live. Mas quem quiser entrar para ouvir depois, tá? Fiquem à vontade. Então, vamos fazer a prece aqui para pedir ajuda à espiritualidade, assistência. E vamos sintonizar do bem, né? Véspera da eleição, então temos que estar sintonizados no bem, na espiritualidade maior. E nos vigiar em relação a esses pensamentos que, né, nos fazem nos irritar, nos ficar impaciente, e não ter tolerância com a escolha dos outros na votação também, né? Então é importante. Então vamos lá, vamos agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga, que nos conduza esta noite para mais um estudo e reflexão, que os nossos guias espirituais, que os nossos protetores, espiritualidade amiga superior dos nossos lares estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos ler mais um capítulo do livro Mereço Ser Feliz. Tem um carrinho aí de candidato aí tá passando, deixa eu tirar o som. Pronto, tá passando já. Os carros de políticos, né? Assim mesmo. Então, eu coloquei aqui no título aqui, mas não ficou. Mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui na descrição embaixo, 33. Espiritismo por Dentro, do livro Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour. Tá? Quem puder compartilhar depois. Janaína, bem-vinda, boa noite. Vou iniciar agora o estudo, tá? E não tá fixando. Tá, fixou agora. Vamos começar o estudo, já fiz a prece, tá? E estamos na reta final do livro, de Hermance Dufour. Esse livro aqui, ele tem, deixa eu ver os capítulos aqui. Um momentinho, 34. 35. Faltam só mais 2 capítulos pra gente finalizar esse livro.
Bom, eu vou ler alguns pontos principais aqui do livro, tá? Pra gente ler junto e fazer reflexões. Que puder mandar aviãozinho aí para alguém escutar mais um pouquinho a live, tá? Quem não puder também compartilha depois, escuta depois, não tem problema, tá bom? Então vamos começar. Capítulo 33, Espiritismo por dentro. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há o que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem, cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua e de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Lázaro, Paris, 1861. Tem que falar muito, gente, das nossas atitudes que não são condizentes pelo que a gente acredita, independentemente de qualquer religião. Quando você é um cristão, acredita realmente em Cristo, que Cristo realmente é um exemplo, né? E você fala uma coisa e quando vai agir é de outra forma, então você não está sendo realmente verdadeiro consigo mesmo, né? Aqui fala muito. Língua de ouro quando fala pela frente. Pela frente você fala muito bonito, fulano, é isso, aquilo, né? E quando a pessoa sai, quando você vai comentar sobre essa pessoa com outras, né, fofoca, você fala mal, né? Então quem está se prejudicando primeiro? É você mesmo, porque você, quando fala de alguém, é um reflexo, é um espelho, então você está falando de você também. Então você primeiro tem que se analisar antes de julgar, né? Na verdade, julgamento não é certo, gente. Você tem que... Eita, Jesus, voltou. Se autoanalisar e prestar atenção se realmente a gente faz essas coisas que a gente tá falando dos outros, né? Fulano faz isso, mas você também faz, né? Então se analise, procure estender a mão e ajudar aquela pessoa. Se aquela pessoa não querer ajuda, ore por ela, né? Quem entrou conosco, deixa eu ver quem está conosco. Obrigada pela companhia. Deixa eu ver aqui. Eita, que o Instagram está lento, se é internet. Marinho Júnior, obrigada pela companhia, tá? Vamos lá. O casal Andrade e seus filhos eram integrantes ativos da organização doutrinária, que patrocinava um grande evento espírita naquela pequena cidade. É uma história, gente. O explanador da ocasião havia sido recebido naquele lar com muita gentileza por parte de seus anfitriões. Durante o almoço, o marido esmerava-se em gestos e posturas de cordialidade, buscando atender convenientemente o visitante. No entanto, sua esposa mantinha-se taciturna com um olhar de revolta. Vitor, bem-vindo, obrigado pela companhia. Boa noite. O orador, porque era médium de faculdades educadas, aguçou suas antenas psíquicas na verificação do que se passava com Dona Anastácia, captando intensa dor e tristeza nos sentimentos na sua anfitriã. O evento realizou-se durante a tarde e parte da noite. No retorno ao lar, novamente a cena instalava-se na hora do repasto noturno, sendo que desta feita a esposa conturbada sai aos prantos da mesa em crise inesperada. O palestrante, preocupado com o ocorrido, indaga ao esposo que algo poderia fazer e recebe queixas e deboches insensíveis do marido. Resolve então por solicitar um diálogo com Anastácia, e ela, sem pestanejar, desabafou dizendo: eu gostaria que meu marido tratasse-me como um centésimo na finura
com a qual ele tem tratado o Senhor como nosso visitante. Então, gente, aqui fala de um fato, né, em que um casal, no caso, o senhor que foi, ele é um palestrante, né, ele é um médium que trabalha na casa, também, eu acho que é só um médium, e foi de encontro, né, com esse palestrante que também é o trabalhador da casa. E esse marido, ele trata muito bem esse palestrante, né, esse amigo aí. E a esposa não, a esposa estava muito aflita na hora da reunião mediúnica, né, ela não estava bem. E o esposo ali com o médium ali na reunião. Depois, quando eles chegam em casa, a mulher, né, estava muito angustiada, triste, e depois foi ao encontro do palestrante lá do médium que trabalhava na casa e falou, porque a senhora está triste, né? Ela falou, gostaria que meu marido, né, me tratasse igual ao senhor, né? Ou seja, na casa espírita lá, ele estava, é como se fosse uma máscara que ele estava colocando ali. Ele tratava o outro muito bem, muito, né, educadamente, mas dentro do lar, ele não tratava a esposa como tal, com respeito, que é acima, que é o primeiro pilar, né? Não tratava dessa forma, igual ao como tratava o palestrante, né? Não realmente priorizava aquele respeito, aquela relação, aquele casamento. Então ele estava sendo negligente quanto a isso. Então ele falava uma coisa no centro lá com todo mundo, tudo muito bonitinho, e dentro do lar, que é a primeira escola, que é o primeiro local em que você deve agir de uma forma mais correta possível, mas com bom senso, com respeito, com acolhimento, e você não faz. Faz fora, mas dentro do lar não faz, né? Então esse é o ponto central aqui do texto, né? A gente fala muito, a gente diz, minha irmã querida, né? Quanto tempo, dá um abraço. E quando vai para casa é ignorante com a mãe, é ignorante, não fala com ninguém, é ignorante com o esposo, faz fofoca de fulano e cicrano, ou seja, atitude zero, né? Só falácia, só a boca. Então a boca tá totalmente, o coração totalmente vazio, só fala com a boca, não sente nada, né? Então quem tá conosco aqui, quem entrou mais alguém, é Vitor, deixa eu ver, Vitor, tá demorando para carregar. Eita Jesus, Vitor, Marinho e NMDS Produções, bem-vindos, obrigado pela companhia. Então vamos à interpretação aqui da história, né? Espiritismo de aparências, espiritismo de superfície. A assimilação das propostas éticas da doutrina segue uma sequência natural e paulatina de maturidade. Primeiro atinge as ideias, posteriormente penetra os sentimentos e, por fim, renova as atitudes. Evidentemente, não será possível estipular uma separação perceptível entre essas etapas, porque elas se complementam e interagem sem que haja uma nitidez sobre seus efeitos. Então, uma não vive sem a outra. Boa noite, Rosângela, bem-vinda. Obrigada pela companhia. Então, primeiro você tem o conhecimento, o estudo. Você ali se deixa, né, penetrar pelo ensinamento dentro do seu coração. Você começa a sentir de fato que está lendo, que está estudando e vivenciando, né, que é o terceiro passo. Então, um complementa o outro, nenhum está separado do outro. Quando você só estuda e nem sente, nem está ali envolvido, só está lendo, né? O bom é quando você estuda, começa a sentir realmente de fato aquilo ali é uma verdade e começa a praticar e aprender. Aí você realmente está se esforçando, está querendo realmente mudar de fato, né? Na pequena história, né, que a gente contou acima, nota-se que o esposo de Dona Anastácia apresentava uma fachada para os que são de fora do lar. Então ele se mostrava com uma máscara, não tratava a esposa com respeito, né? Com o mínimo de respeito. Diogo Guinho, quanto tempo, meu querido? Boa noite, bem-vindo. Obrigado pela companhia. Mas na intimidade era um homem rude com sua companheira. Durante um estágio do processo de renovação espiritual, essa conduta inevitavelmente fará parte do contexto do aperfeiçoamento. O incômodo decorrente dessa situação levará o aprendiz da espiritualização a buscar uma coerência entre suas forças interiores na aquisição
de sua própria paz. Todavia, se o aprendiz não se devotar o suficiente, poderá permanecer demasiadamente no espiritismo de Adorno. Então, com o tempo, aquela pessoa ali, se realmente está errando, aquele esposo ali, né? Desculpe, gente. Aquele esposo ali, ele está realmente agindo de uma forma que a gente sabe que, de acordo com as nossas atitudes, terão consequências, né? Lá na frente, ou nesta vida, ou em outras vidas, né? E tem um momento ali, independentemente, se você agir de uma forma positiva, você vai realmente receber algo lá na frente positivo. Se você tiver não tiver boas intenções, você vai receber lá na frente algo parecido, né? Então, quando essa pessoa está agindo dessa forma, começa a entender que não está fazendo bem a ela, que ela sofre por conta disso e paralisa ali, ela escolhe parar, né? Ficar só no arrependimento, na culpa, ou ela continua, ou ela age, né? Ela realmente viu que aquela situação ali não é boa, então ela começa a mudar, a fazer algo diferente. Então ela sofre com mais leveza, né? Que tem aquele jugo leve, aquela parte do evangelho que fala sobre isso. Então ela realmente aprende de fato o evangelho. Ele está estudando e está vendo realmente que aquilo faz parte do que ele precisa viver aquilo, né? Pensamento, sentimento e ação são convivências que a princípio se contrapõem nessa escala de crescimento moral. Pensa-se algo, sente-se diversamente e age-se em dissonância com ambos. Uma desarmonia existe entre as três potências da alma. O esclarecimento espírita atinge o campo do pensar, permitindo que a reflexão conduza o homem a novas formas de entendimento e avaliação da sua existência. No entanto, a transformação do sentir e os cuidados com as atitudes são os verdadeiros indicadores de que essa informação intelectiva está sofrendo uma metamorfose na intimidade, através do acionamento da vontade e do esforço na mudança de hábitos e reações perante os fatos da vida. Então, os três geralmente, né, que é o esclarecimento, né, o estudo, o pensamento e as atitudes estão totalmente distorcidas. A gente não consegue alinhar todo o tempo ali o estudo, pensamento e prática. A gente não consegue 100%, né? A maioria das vezes. Então a gente tem que começar a praticar isso, estudar, tentar sentir realmente que está estudando ali de fato, abrindo o coração e a mente para receber aquilo e praticar de fato o evangelho, para a gente realmente ver na prática o que acontece, como é que você está se sentindo ainda, o que você precisa mudar. Então, de fato, né, na prática a gente vai realmente ver o que precisa mudar. E aos poucos a gente vai entendendo. Isso é diário, né? Isso é um autoconhecimento diário. Não é de um dia para o outro. É todo dia você ali se entendendo o que tá acontecendo, tá sentindo aquilo, ou raiva, ou ódio, ou desconforto ainda, você se esforça para tentar mudar. É um hábito, é constância. Então não é de hoje para amanhã, né? Mesmo aquele hábito muitas vezes de reclamar, que a gente reclama demais das coisas, não tem gratidão nenhuma, só exige, e a maioria das vezes não fazendo nossa parte, né? Deixa eu continuar aqui. Cadê? Deixa eu virar pra cá. Melhor. As poses religiosas, né, as poses religiosas sempre fizeram parte das atitudes humanas, no intuito de convencer o outro daquilo que não. A Moriçoca hoje tá aqui, gente, perturbando a live, mas tudo bem, tá participando, né? Em tudo de convencer o outro daquilo que não convencemos a nós próprios. Essa atitude é reflexo do orgulho em querer parecer o que ainda não somos, para fruir das sensações de que estamos sendo admirados e prezados pelos outros. Além de orgulho, é também escassez de autoestima. É a mendicância da consideração alheia, apresentando falsos dotes para chamar a atenção e conquistar o apreço. Genuflexões
voz mansa, abraços calorosos, sorrisos de alegria, são bons modos que podem, algumas vezes, esconder propósitos falsos ou interesses escusos de prestígio. Essa santidade de superfície pode ser considerada natural nos primeiros tempos de contato com as revelações novas na vida da criatura, até que ela se ajuste a uma conduta que melhor expresse a sua realidade. Mas para aqueles que passam os anos detendo-se nesses chavões do puritanismo, podem estar sofrendo de negação psicológica, ou seja, a manutenção de algum mecanismo de defesa que impeça de analisar-se com sinceridade e construir a autoaceitação. O orgulho, como doença da alma, é habilidoso o bastante para gerar uma capa de ofuscamento das nossas imperfeições e criar uma miragem encantadora com virtudes que ainda não desenvolvemos, nas quais ele nos faz acreditar. Até certo ponto é uma forma natural de se proteger da angústia e da aflição provocadas pelo autoconhecimento que produz o esclarecimento espírita, angústia decorrente do contato com a nossa inferioridade. É muito doloroso reconhecer nossa verdadeira condição espiritual. Aprender a sermos nós mesmos, aprender a conviver pacificamente com nossos conflitos, aprender a dividir nossas angústias com alguém na busca de caminhos, aprender a lidar com autenticidade. Essas são algumas das lições do Espiritismo por dentro. E quem entrou, Marcela, bem-vinda, boa noite. Deixa eu ver quem está com a gente, que acho que estão entrando e saindo. Rosângela, Marinho e Vitor. Bom, esse trechinho aqui fala muito, né, desse santidade de superfície. É você se mostrar de uma forma como se fosse realmente uma fuga, né? Você ainda não desenvolveu a empatia, o acolhimento. Então você finge ser assim, né? Você coloca uma coisa como você já tivesse, não que você não tenha capacidade, mas você ainda está aprendendo e não admite que você tem fraquezas. E quando a gente começa a ter o autoconhecimento e realmente está sentindo que você ainda é uma pessoa amargurada, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito angustiada, uma pessoa muito ansiosa, você não quer demonstrar. Você quer colocar uma capa, uma máscara para as pessoas de fora. Então você demonstra algo que você às vezes nem é, né? Muitas vezes. Então você sorri, aqueles abraços, aquelas coisas, né? E você realmente não está sentindo o que está fazendo, você só está fazendo por fazer. É como realmente se fosse uma máscara, como ele falou aqui. Essa questão do autoconhecimento, quando a gente começa a se esclarecer, né? Muitas vezes tem essa capa e tem aquele momento em que a gente começa a se esclarecer, estudar. E realmente eu sou assim, mas eu não quero mostrar para ninguém, eu não quero mostrar que eu sou fraco. Ele ainda está tão orgulhoso ainda que acha que se demonstrar uma fraqueza, as outras pessoas vão deixar de falar com ele, vão deixar de achar que ele é uma pessoa forte e tal. Ilusões da nossa cabeça que a gente acha, né? Mas a gente coloca essa capa, a gente demonstra isso para se mostrar dessa forma. E dentro do lar é totalmente oposto, né? A gente não é ignorante com as pessoas da família, fala mal de fulano e cicrano, deseja, né? É natural do espírito desejar algo de ruim para o outro, mas a gente não se vigia e deixa levar, né? Principalmente agora, nesse momento aí de véspera de eleição, muitas vezes não, quase sempre, a gente não está respeitando o livre-arbítrio das pessoas, né? Se é candidato A, candidato B, candidato C ou D, qualquer um, né? Mas a pessoa não escolheu ali, a pessoa não acredita naquelas, né, convicções ali. Então deixa ela escolher, deixa ela votar em quem ela quiser, né? É óbvio que a gente também não deve omitir nossas opiniões, a gente deve falar, olha, isso. Mas não ficar mostrando nossas opiniões e atacando outras pessoas, dizendo que fulano tá errado, e o meu tá certo, só o meu é certo, não, né? A gente sabe que as pessoas que estão representando ali são pessoas falhas, elas não são perfeitas, né? Então, o que a gente deve fazer é procurar, pesquisar direitinho, né?
e ver realmente se você se identificar com aquele candidato e você votar nele, né? E você orar por aquele candidato ali para que ele realmente faça de fato o que ele prometeu na espiritualidade, porque todos nós prometemos alguma coisa lá em cima antes de vir para cá. Então que você ore por essa criatura que vai, né, assumir e que ele realmente faça o que deve se fazer. Não é ter ódio de ninguém, não é dizer que fulano está errado porque vai votar em ciclano e A ou B. Ninguém, né, não é assim, a gente tem que aprender a respeitar. Se fulano quer votar em A, vote. Se fulano quer votar em B, vote. Então, né, é melhor assim, né? Não deixar de falar o que você acha, mas também não deixar esse limite passar e de respeitar outras pessoas. Esse aí não dá, né? Essa atitude aí é um pouco acima do limite. Então você acaba machucando outras pessoas, deixando elas, né, desconfortáveis. Aí você não está a favor quando você critica demais, diz que o outro está errado. Você não é a favor da liberdade de expressão. Mas quando você é a favor, quando escuta outras pessoas, né, opinião diferente e tal, você está aprendendo, né, a respeitar a opinião e deixar ela livre em escolher quem ela quiser. Então é importante falar disso. Então aqui fala muito também, quando a gente realmente está ali se mostrando ser uma pessoa, né, e em casa é outra, é disso quem está falando. Né? A gente vê um candidato se mostrando de uma forma, a gente não sabe como ele é dentro de casa, se a gente realmente é daquela forma ou não. Então não cabe a nós julgar quem é melhor, quem é pior, né? Então cada um escolhe o que quer, tem sua escolha, tem suas experiências, né? Suas sintonias ali. Então a gente não deve julgar nem dizer que fulano é certo e errado. Quem deve é se analisar, né? Em quem eu vou votar, em quem eu vou pesquisar, vou procurar saber, né? Então cada um tem sua opinião, suas vivências, seu momento aí de despertar, de se errou, recomeça de novo, né? Procurar realmente ser você de fato, porque esse aqui quem está falando de aparência é você se mostrar, tem que colocar uma máscara, né? E se mostrar ser outra pessoa. Então a gente fala muito das pessoas que nos representam, mas a gente muitas vezes faz coisas piores e atitudes piores, né? Muito orgulho, muito egoísmo. Então também somos falhos. E o que a gente deve fazer é orar por essas criaturas. E nesse momento estar em sintonia totalmente com a espiritualidade, porque a gente sabe que esse momento agora está bem turbulento por conta dessas intrigas, né? Então amanhã, né, a partir de hoje, 2 para amanhã, que a gente esteja sintonizado com a espiritualidade, com o nosso guia. E se houver realmente, vai haver testes ali de paciência, tiver um clima um pouco pesado ao seu redor, né, faça uma prece. Ande em prece, vote em que você escolher, tá tudo certo. Não critique ninguém, todo mundo tem direito de votar em quem quiser, né? Leve sua colinha num papelzinho lá, vote tudo direitinho e pronto, tudo certo. E orar para que dê tudo certo, né? Se o candidato não for eleito, tudo certo, se a próxima vez, enfim. Mas é respeito, né? Respeito ao livre-arbítrio do outro. E orar, estar em oração. Não entrar em sintonia nenhuma de revolta, de briga, né? De discussão nem nada. Vitor falou, confesso que tenho muita dificuldade nesse tema, principalmente quando o dirigente do centro que frequenta diz que se você não vota no candidato dele, é verdade. Tem até um post de Gustavo falando sobre isso. Que a gente não deve envolver religião com política, né? Muitos dirigentes hoje, infelizmente, espíritas, estão dizendo que se você não votar em cicrano, né, candidato A ou B, você vai contradizendo, né, o que o espiritismo fala. Você vai ficar nas trevas, né? A gente sabe que as trevas estão dentro da gente mesmo, não está em canto nenhum. Todo aquele ambiente ali do umbral que a gente conhece, tudo ali é pensamento, tudo ali é plasmado dos pensamentos dos espíritos que estão ali. Então a gente sabe que não existe penas eternas, não existe o céu assim, aquela visão de céu e inferno, né? O céu e o inferno está dentro de nós. Então, no momento a gente tá no céu, tá tranquilo, relax. Daqui a 5 minutos a gente se estressa com alguma coisa, então, né? Então, muitos dirigentes falam, né, como o Paulo tá falando aqui, que se você não votar em fulano ou cicrano,
você vai comprar, você vai para isso e aquilo, mas não pode se fazer porque é um ambiente de trabalho, de humildade, né? É um ambiente em que distorce totalmente do objetivo de um centro espírita, porque o centro espírita ali é um ambiente de ajuda, ajuda ao próximo, caridade, né? Boa vontade e amor. E muito mais além daquela parte física que existe ali em qualquer templo, existe um hospital espiritual muito maior do que aquele tamanho ali. Daquele tempo, seja pequeno ou grande, né? Mas existe. Então, a assistência e o trabalho é muito maior do que a gente imagina. Então, a gente tem que ter muito respeito e responsabilidade no que a gente fala aí, né? Nos centros, no centro espírita ou qualquer templo. Porque todas as pessoas que estão escutando aquilo ali, principalmente aqui na tribuna, aqui, as pessoas que fazem live, tem que ter muita responsabilidade, porque tudo que a gente fala aqui influencia pessoas. E muitas vezes as pessoas não conhecem a doutrina, escutam essas coisas e acham que é verdade, né? Então elas não se instruem, elas não vão buscar. Então a responsabilidade da gente também instruir de forma responsável, né? Falar o que realmente a gente está escutando da espiritualidade, intuições que a gente recebe e fala aqui. É necessário falar. Tudo de acordo com a doutrina, baseado na doutrina. Não nada ali envolvendo política e não envolvendo achismos que as pessoas acham, né, que é. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Os palestrantes, as pessoas que representam ali os presidentes, né, os dirigentes e as pessoas também que estão na tribuna. Então, é de muita responsabilidade, coisa muito séria. E a gente deve ter muito respeito, né, pelo que a gente fala, pelas pessoas que estão escutando também. Então, cadê? Me sobe o sangue, só penso em revidar. É natural da gente pensar em revidar e se vingar. Mas o que a gente deve parar ali é só no pensamento. Se a gente for agir dessa forma, aí é o problema. Porque a gente pensar nisso ainda é natural da gente, porque a gente ainda é imperfeito. Mas o problema é a gente alimentar o pensamento e agir dessa forma. Por exemplo, eu quero me vingar de fulano, porque fulano falou tanto de mim, falou tanta coisa ruim. Eu tô com raiva dessa pessoa, então eu vou lá e me vingar. O problema é esse, é ir lá e fazer o ato. Mas você pensar nisso ainda é natural e não se culpar por conta disso. É você entender, trabalhar esse sentimento de vingança, de por que ainda tenho vontade de me vingar, tentar entender e mudar o pensamento, né? Tentar tolerar aquela pessoa e mudar. Pedir ajuda à espiritualidade para que ela lhe dê uma assistência ali, uma direção ali para que você não tome uma atitude equivocada, que aquela atitude ali a gente sabe que as consequências vão durar várias e várias reencarnações. Então é melhor a gente se prevenir, parar, respirar e pedir auxílio, né? Porque momentos assim valem, as consequências são muito sérias e muitas vezes a gente demora muito para poder pagar, né? Poder resgatar, na verdade. Então, esses momentos assim, ó, de raiva, né? De revidar, de impulsividade, a gente tem que parar e respirar. É muito importante. Quem chegou foi tia Angel Kids, bem-vinda. E o Wilton Martins. Licença, gente, peraí. O espirro tá chegando, daqui a pouco eu tiro o som, peraí. Ai, Jesus. Alarme falso. Mas quando chegar eu... Então vamos lá, já li aqui, cadê? Vamos pra cá. Tá quase no finalzinho, porque a lição hoje é longa. Um pouquinho longa. E eu ainda só coloquei algumas partes. Mas vamos lá. Na lista dos temas preferidos estão as fórmulas de desenvolvimento das práticas doutrinárias, distraindo-se com opiniões personalistas e que pouco acrescem ao bem das realizações das quais fazem parte. Enquanto se discute sobre questões de fora, esquece-se das questões íntimas, que são mais difíceis de serem tratadas e pensadas quando em grupo de trabalho. Usa-se ou não luzes coloridas, come-se ou não a carne, bebe-se ou não os alcoólicos, dá-se ou não o passe com olhos fechados, coloca-se ou não uma placa com o nome do centro da via pública, lê-se ou não a obra de tal autor, não considerado espírita, coloca-se ou não as garrafas destampadas para fluidificar a água,
Permite-se ou não a incorporação mediúnica, ora-se ou não de olhos abertos. A lista não para, é interminável. Então, essas várias dúvidas são colocadas ali, pode, não pode. A gente sabe que deve-se ter um esclarecimento. A doutrina espírita, a gente sabe que ela orienta, aconselha, e se a gente tomar uma atitude equivocada, ela já explica, ó, se você tomar essa atitude, você vai ter tal consequência. Se você tomar outra atitude, você vai ter essa consequência. Então ela só te instrui, ela não dita nada, ela não manda, desmanda, isso não pode, pode, não pode, pode. Ela não diz isso. Ela só te instrui, você se esclarece com a doutrina espírita e depende de você, do seu livre-arbítrio no dia a dia, se você vai agir de tal forma ou de outra. Você tem dois caminhos. Você tem o caminho do egoísmo, da vaidade, do orgulho, ou você tem um caminho do acolhimento, o caminho da caridade, de outras, né? Tem dois caminhos. Então, qual caminho você vai seguir? O porta direita, ou como vencer impulsos menos dignos para com alguém, como ser uma criatura agradável onde vivemos, porque nos ofendemos com uma determinada forma de agir, qual a razão de nos irritarmos perante um fato específico, qual a origem de certas fantasias que nos acompanham compulsivamente, porque determinada tarefa é trabalhosa para nós, onde as causas da preguiça para estudar, como se sentir motivado para a leitura edificante, o que podemos fazer para ajudar alguém que todos querem excluir, qual a causa dos pensamentos de vingança que costumam surgir em nossa tela mental, quais os traumas da infância que ainda nos influenciam da adultidade, o motivo da atração ou rejeição, por uma pessoa em particular. São muitas perguntas e incursões nas quais costumeiramente afastamo-nos. Nisso residem os embriões para a instauração do espiritismo por dentro. Então, tudo isso é vigilância, é busca de autoconhecimento, é porque eu estou sentindo isso ainda, porque aquela situação me incomoda, porque eu ainda sinto sentimento de vingança, porque eu ainda penso em fulano, porque eu ainda tenho um desejo, porque eu sinto vontade de comer alguma coisa ali, como se aquilo ali fosse a melhor coisa do mundo, né? Porque eu ainda sinto raiva de cicrano, porque eu ainda gosto ainda de falar das pessoas, de inventar a história. Então, é analisar os hábitos e filtrar o que realmente é de bom, o que realmente é bom ou não para você, o que está te fazendo bem, o que não está, né? Procurar entender os seus sentimentos, não fugir deles, não fingir que está bem, né? A gente às vezes faz coisas para fuga, para a gente não encarar o que a gente está sentindo, as emoções, a ansiedade, o medo, os sentimentos que a gente está sentindo alguma coisa assim por alguém de mal, a gente quer fugir disso, a gente quer fazer outra coisa, ou até alimentar aquilo, né? Então a gente não entende. Então a gente tem que procurar entender por que está sentindo aquilo, o que aconteceu para que você começasse a sentir aquilo ali, qual foi a situação em que você ficou dessa forma e quando lembra você ainda sente. Por quê, né? Então tem que procurar se entender, realmente deixar a emoção vir, sentir o que está acontecendo para entender e dali por diante tentar arrumar uma solução. Porque se a gente ficar fugindo, né, de sentir as coisas, a gente nunca vai entender para resolver. A gente nunca vai entender. Né? É a mesma coisa numa prova, quando a gente faz alguma prova de um concurso, uma prova de uma faculdade, escola. Não tem como a gente fazer a prova, tirar nota boa, né? Uma nota ali razoável, se a gente não estudar. Se a gente não procurar saber e entender o que realmente se trata a prova, o que o professor passou ali, os assuntos para estudar, né? Então a gente tem que procurar estudar e entender, para daí a gente conseguir fazer a prova, né? Conseguir ver o que está sentindo ali, para resolver. Porque eu estou me sentindo assim ainda, o que falta para eu fazer para mudar, né? Agora, dessa parte para mudar é a parte mais difícil, porque a gente ainda se acomoda muito, tem medo de mudar, tem medo do novo, tem medo do que vai encontrar, tem medo do que pode sentir depois, né? E o orgulho nos atrapalha muito, porque às vezes a gente
Ah, eu não vou fazer isso não porque fulano não merece. Ah, eu não vou fazer isso não porque eu não mereço nada. Então o orgulho nos prende muito. Então temos que nos libertar do egoísmo, do orgulho. E isso dói. Na hora que a gente vê realmente que o orgulho está nos maltratando e nos impedindo de ser mais livres, dói muito. Mas essa dor vai passar um dia. Essa dor vai amenizar e você vai se libertando aos poucos. E quando vierem outras situações que te incomodam, deixa vir e você vai percebendo que está incomodando ainda e vai se libertando. Deixa vir e deixa ir embora, né? Então isso faz parte do autoconhecimento. A gente não vai se autodescobrir quando a gente dormir hoje e acordar amanhã. Não, é todo dia. Quando a situação se repete às vezes muito, ou é para fortalecer nossa paciência, fortalecer nossas virtudes, ou é porque a gente não aprendeu ainda alguma coisa, né? É para fortificar algo ou é para aprender alguma coisa. É para você tem que ir naquela situação agir da mesma forma e nas próximas você começa a entender que passa pelas mesmas coisas e tem que fazer diferente, né? Agir diferente. E para terminar aqui, no finalzinho aqui da mensagem, fala o seguinte: sem temor algum, concluímos que ritos e poses em momento algum são os problemas que pesam sobre o futuro espiritual que espera os homens espíritas. Mas, acima de tudo, a luz que não souberam ou não quiseram dilatar no reino do coração, perante os luminosos raios da verdade, entregues gratuitamente a todos os adeptos nos seus caminhos de cada dia. Então ele fala que sem temor algum, né, concluímos que ritos e poses de momento algum são os problemas que pesam sobre o futuro espiritual. Então, acima de tudo, né, de tudo que cai na internet. Caramba. Gente, eu vou encerrando porque a internet começou a travar. Então eu vou finalizando aqui. E eu espero que vocês tenham gostado aí da lição de hoje, da live de hoje. Deixar guardadinho a live, senão vou acabar perdendo. Senão vou ficar meia triste aqui. Obrigada. É melhor eu vou encerrar aqui. E obrigado pela companhia de vocês. E Álvaro chegou aqui, Natália, não foi? Eu morri de medo aqui, gente. Travou. Eu olhei pra internet. Jesus, caiu. Então vamos, gente, vamos finalizando aqui. Tudo depende da vontade, né? Constância, fé. Quando bater desânimo, continuar. Procurar se desfazer, se libertar de hábitos que não nos fazem bem. É realmente ter a coragem de ser a gente mesmo, que muitas vezes fingimos ser uma pessoa por fuga, por medo de nos mostrar realmente quem somos e dentro do lar é totalmente diferente. Quando usamos muitas máscaras, né? E não confiamos muito em Deus nem em nós mesmos. Então temos que aprender a fazer isso. E nunca estamos sós, né? Quando a gente se sente só, né, desolado, sem força, a gente ora, pede ajuda, pede força para continuar, né? E que amanhã, gente, lembrando, amanhã, que a gente siga em prece, não sintonize com confusão, que fulano vai votar em outro e tá errado, né? Então vamos respeitar, cada um tem o seu voto, né? Tem algumas pessoas que não falaram quem vai votar, tem outros que já falaram, então deixa. A gente tem respeito, cada um vota em quem quiser, sempre sintonizado no bem, sempre em oração, tá? Porque a gente sabe que existem influências espirituais nesse momento e querem que a gente desequilibre. Então, mantenhamos em prece, em oração e oremos para aqueles que realmente irão assumir a presidência, irão assumir a governança aí de cada estado.
os deputados, senadores. Então vamos orar por essas criaturas, né? Então vamos nos vigiar, orar mais. Então obrigado, agradecendo a espiritualidade de Jesus e vocês. Então até a próxima, gente. Hoje foi a exceção, tá? Na terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente tá aqui. E faltam só 2 capítulos para terminar o livro, tá bom? Vou encerrando aqui, porque eu tô com medo que a internet caia de novo. Então, boa noite, fiquem na paz de Deus. Que Jesus abençoe vocês. Beijinho.